Iniciamos mais um Conversando com Economistas. Hoje nós vamos receber o professor Drauzio Antônio Rezende Júnior. Ele é graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, com mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional e é o nosso delegado municipal na cidade de Taubaté. Professor Drauzio, seja muito bem-vindo. É uma satisfação conversar contigo hoje e recebê-lo no nosso Conversando com Economistas. Obrigado, Renato. A satisfação é minha, o prazer é meu estar aqui conversando com os economistas. Bem, para a gente iniciar, vou fazer aquela pergunta de sempre, aquela pergunta que traz muita curiosidade de quem está nos acompanhando, principalmente aí dos jovens economistas. Por que a escolha de fazer economia, professor? Bom, aí eu tenho que voltar no tempo. Quando eu estava no ensino médio, até aquele momento você tem um monte de opções, um monte de oportunidades, né? Aí eu fui chegando à conclusão que, bom, medicina não dá para mim. Não é exatamente um campo que vai dar certo para mim. Embora eu goste de pessoas, gosto de ajudar pessoas. Aí eu fui procurando, e aí eu verifiquei, por exemplo, bom, se eu não posso cuidar de pessoas, eu posso cuidar de sociedades. Não Tem é? tudo a ver. Aí, dentro dessas, como que eu posso cuidar de sociedades? O que me agradou muito foi assim, tem a administração, em que eu ajudo a sociedade por meio das empresas, e tem a economia. Então, eu entendo como as pessoas agem e eu ajo visando que elas tomem as melhores decisões na vida dela. Eu falei assim, bom, é isso. Aí eu fiz o teste votacional e deu certinho. Olha, as áreas para você é ciências sociais aplicadas, ou é contabilidade, ou é administração e economia. Eu falei assim, então vou de economia. E aí que surgiu essa minha paixão pela economia. Claro que foi aumentando conforme eu fui fazendo a graduação. Mas é o caminho, porque a economia é a forma que a gente realmente consegue ajudar as pessoas. E isso é o que acabou acontecendo na minha carreira, enquanto professor, enquanto consultor, que direcionou a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, sempre no intuito de ajudar as pessoas. Como que eu posso abrir caminhos para que essas pessoas melhorem? E aí também surgiu a minha paixão pelo empreendedorismo, que está dentro dessa seara também. Que, aliás, é uma oportunidade muito importante para os economistas. Os empreendedores precisam dos economistas. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando vai gostar bastante das dicas que o professor trará e nos apresentará hoje aí para a sua futura formação. De repente, aí você já é um profissional experiente, pega uma dica do professor e é mais uma área de atuação. Falando aí na sua tese de doutorado, professor, que você citou, na nossa conversa aqui fora do ar, você citou que a gente ia voltar no tempo, né? Vamos fazer essa volta no tempo. A sua tese de doutorado, ela trouxe a seguinte questão. O tema foi obstáculos e oportunidades para o avanço da pequena produção agropecuária, a percepção dos pequenos produtores da região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo. Queria que você falasse para a gente, explicasse um pouquinho por que a escolha desse tema e para os economistas que estão nos acompanhando. De repente, ele se interessa por esse tema também. Aí eu te pergunto, tem campo de atuação nessa área? Bem, sim. Tem campo de atuação tanto quanto profissional, quanto professor ou pesquisador. Por que eu escolhi esse tema? Eu tenho uma proposta de startup que está em incubação no Hub Tecnológico de Taubaté, a energia do campo. Está sendo desenvolvida em concepção, está sendo montada. E ela visa trabalhar justamente essa questão do pequeno produtor rural. Trabalhando com empreendedorismo, desde 2010, na Universidade de Taubaté, existe a política de incentivar o empreendedorismo dos nossos alunos. A universidade fez um convênio com o Sebrae, nós montamos plano piloto. Eu fui um dos professores da equipe que começou a trabalhar, recebemos uma formação do Sebrae e começamos a trabalhar isso. Então, nós fomos nos incorporando essa realidade do pequeno empreendedor, notadamente o pequeno empreendedor urbano. Mas eu fui percebendo também que, dando as minhas aulas lá de economia,
lá nas ciências agrárias, que o que acontece com o pequeno produtor comum, vamos chamar assim, urbano, acontece também com o pequeno produtor rural, só que lá é mais intenso, inclusive, porque é uma realidade mais detalhista, mais detalhada, envolve natureza, envolve uma série de coisas. Então, eu tive muita curiosidade, eu quero entender melhor o que acontece nesse contexto, até para que a energia do campo no futuro possa ajudar a esse pequeno empreendedor. Tá aí o meu mote, sempre está ajudando as pessoas. E eu fui fazer essa pesquisa, né, na minha tese de doutorado lá na USP, sobre esse processo, as dificuldades. E aí eu acho que existe, que o pessoal fala muito da legislação. Vamos ver essa questão da legislação. E sim, a gente conseguiu verificar que é verdade. A legislação é muito grande, é muito complexa, é muito detalhista, é muito contraditória entre si, dependendo do ente federado, e entre as unidades da federação. E isso, sim, é um cipó difícil para a pessoa, para o produtor comum, para o pequeno produtor, fazer esse trabalho. Então, tem alguns casos até muito interessantes na tese, está disponível lá na USP para quem tiver curiosidade, e que mostra que realmente precisa-se de um olhar econômico, da economia, dos economistas que formulam as políticas públicas, mais atento para facilitar esse processo. Eu trabalho assim, eu tenho a minha visão muito baseada na economia institucional. O processo institucional pode ajudar, pode facilitar ou pode prejudicar. Então, o Brasil tem que melhorar muito no processo institucional para facilitar essa questão da produção. Então, é nessa curiosidade de buscar ajudar, de ter percebido que a gente vê muito um lado, mas a gente não vê muito falar do outro. Vamos dar uma olhada nesse outro lado, é que surgiu essa minha proposta dessa tese. Muito bom. Nas minhas pesquisas eu vi também que você fala muito sobre a variação da taxa de câmbio, o empreendedorismo, né, que você comentou agora há pouco, mas falando de taxa de câmbio, né, agora que teve a eleição aí do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump ganhou, né, nós tivemos aí uma elevação no dólar, né, e aí eu queria que você falasse o seguinte, primeiro explica, o que é uma taxa de câmbio, né? Eu acho que a maioria dos economistas devem saber, mas de repente o jovem começou agora a faculdade e ainda tem dúvida sobre esse assunto e no que essa taxa de câmbio pode afetar as finanças pessoais, professor. Então, esse é um trabalho que eu fiz logo no começo da minha carreira, né? Eu me formei em economista na turma de 2000 aqui na Universidade de Taubaté. Entrei no mestrado logo na sequência, em 2001. Fui convidado, fiz todo o processo de seleção, fui aprovado e já entrei no mestrado. Então, muitas pessoas vão para a especialização, depois vão para o mestrado. Eu já fui direto para o mestrado. Naquela época, eu tinha feito na minha graduação o meu trabalho de graduação final foi sobre a variação das taxas de câmbio, as possibilidades da unificação monetária dentro daquela teoria de Robert Mundell, né? E aí, sobre o futuro do real, unificação monetária, dolarização, tinha naqueles anos de 2000, tinha muito essas concepções. Eu quis aplicar isso, pensei, bom, vamos tentar aplicar isso com uma área da indústria. Aí eu escolhi o setor siderúrgico, que é um setor importante. E o que acontece? Para o estudante de economia, eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível. A taxa de câmbio mede a mensuração do valor de uma moeda em outra moeda, né? E aí tem questão relativa ao poder econômico. O poder econômico, a variação do processo produtivo, a produtividade das economias é que vão acabar direcionando, no longo prazo, as taxas de equilíbrio de câmbio entre as diversas moedas nacionais. Bem simplificadamente, né? Meus colegas que atuam isso todos os dias não fiquem zangados, mas estou pensando aqui no estudante que possa estar assistindo. Não vamos assustar as crianças no começo, né? Então, é basicamente o poder de compra medido na mensurado em moeda de uma outra nação. Comparação de poder de compras, digamos assim. E nós podemos verificar que a variação das moedas ela tem um potencial muito grande, porque ela afeta o planejamento da indústria. Tudo tem custo, tudo tem valor, tudo tem uma mensuração de lucratividade. Se eu entro naquela indústria, se eu permaneço ou se eu saio.
Se a variação for pensada, se eu tenho um processo de desvalorização, isso é relativamente, vamos dizer assim, planificado pelo mercado, esperado pelo mercado, quantificado pelo mercado, isso entra no cálculo econômico e é considerado. Variações bruscas, inesperadas ou constantes acabam tornando mais difícil o cálculo econômico da empresa, de uma viabilidade daquele processo. E você pode afetar, por meio da taxa de câmbio, tornar um produto mais rentável, mais barato para exportação ou mais barato no mercado interno. Você está manipulando por meio do que o Banco Central pode fazer de manipular a taxa. Tirá-la da taxa de equilíbrio e colocá-la para o processo, digamos assim, de interesses políticos. Isso acaba por tornar ou um produto competitivo lá fora ou um produto menos competitivo aqui dentro. A gente pode olhar nas economias asiáticas que elas têm uma taxa de câmbio que está aquém do que deveria estar. Elas mantêm a moeda desvalorizada propositadamente para tornar os seus produtos mais baratos no Ocidente e assim vender mais. É o caso que o Japão fez por décadas, é o caso que a China faz. E outras economias também fazem isso. Ou no processo do nosso grande economista, o Antônio Delfim Neto, que fazia as marcas desvalorizações, tinha esse sentido também. Ele dizia aquela velha frase, exportar é o que importa. Então, ele tinha que desvalorizar a moeda para facilitar a exportação do produto brasileiro, tornando ele mais competitivo. Não tanto pela, assim, digamos, pela qualidade intrínseca, mas pelo preço mais barato lá fora. Tem uma forma que muitos economistas vão chamar de roubar seu vizinho, né? E isso gerou problema na Primeira Guerra Mundial, prévia da Primeira Guerra Mundial, né? No período do pós-guerra, principalmente entre a Primeira e a Segunda, porque todo mundo estava desvalorizando a moeda para poder exportar, estava todo mundo sem todos os estados quebrados. Então, é uma questão que envolve política além da economia. É a alta política e a alta economia juntas. No caso dessa questão siderúrgica, eu mostrei que essa valorização ou desvalorização excessivas impactam a rentabilidade do setor. Mas faz 21 anos que eu fiz esse trabalho, então os detalhes eu precisaria lembrar de como era. Mas o sentido era esse, entender como era esse impacto. E tinha, sim. Eu me lembro, no geral, de como chegamos a essa conclusão. Mas foi muito bem pontuado, professor. Agora, em uma entrevista sua no portal da Universidade de Taubaté, o senhor fala o seguinte, o senhor comenta duas frases aqui que eu achei super interessante e eu achei que é muito bacana ouvi-lo, né, sobre esse seu comentário. Abre aspas, né? Você fala, quanto ao futuro, o docente deseja continuar ministrando aulas, mas sem deixar a consultoria de lado. E também o senhor continuou, quero continuar ajudando as pessoas, porque é muito gratificante auxiliar uma pessoa a se tornar um empresário bem-sucedido. E aí a gente volta no assunto do empreendedorismo. Hoje eu acho que grande parte da população quer ser empreendedor, né, professor? Então, eu queria que você comentasse essas duas frases. Primeiro, do docente continuar ministrando suas aulas, mas sem esquecer a consultoria. E o outro, auxiliar o empresário a ser bem-sucedido. Na sua visão de economista, qual é o papel de um empreendedor? Vamos lá, são 3 perguntas. Vamos pela sequência, então. Eu sou professor, né? Estou professor na Universidade de Taubaté há 23 anos quase. E nós, nesse processo, eu tenho ajudado a formar profissionais diversos. Economistas, administradores, contadores, engenheiros agrônomos, engenheiros de computação, já deu engenharia civil. Não, civil não, engenharia mecânica, engenharia aeronáutica e outros cursos, nutrição, enfim, vários cursos da universidade que têm uma disciplina ou de ética ou de economia, eu atuo, né? Dentro da Universidade de Taubaté, minha cadeira, por exemplo, é de ética. Então, ajudar as pessoas, no caso, os estudantes, a ter uma formação
faz parte daquele viés que eu tenho, de ajudar as pessoas. Então, é uma coisa que eu pretendo fazer, porque é uma forma de eu contribuir ativamente com muitas pessoas. Por isso, eu quero continuar trabalhando a docência. Mas, não estou formando pessoas, ótimo. Mas existem pessoas que estão no mercado. E essas pessoas também, muitas vezes, podem precisar de ajuda. Então, a consultoria é uma forma de eu estar ajudando essas pessoas. Ou porque elas estão muito imersas no problema e não conseguem encontrar a solução pode não estar visível para elas, porque elas estão muito centradas em enxergar o problema e não conseguem ver além. Então, o papel de um bom consultor é fazer esse processo. Quais são as oportunidades? Quais são as limitações? Qual é o trade-off? Nós, economistas, sempre falamos o trade-off. Qual é o custo de oportunidade das escolhas que a gente vai precisar fazer? Então, é uma forma de ajudar o empresário a verificar qual é o melhor passo de ação para a situação que ele estiver enfrentando. E, como a economia brasileira, por motivos diversos, a gente não vai entrar aqui, tem incentivado o empreendedorismo e muitas pessoas têm percebido que eu quero trabalhar o meu sonho, eu quero trabalhar o meu objetivo, eu tive essa ideia, eu quero fazer ela acontecer, ao invés de ser um profissional numa empresa ou numa entidade, que se bem que você também pode ser empreendedor dentro de uma empresa, de uma entidade, é o intraempreendedorismo. Aí a gente precisa também mostrar para essas pessoas, olha, você prestou atenção nesse detalhe, porque às vezes a pessoa fica muito apaixonada pela ideia, e quando a gente fica apaixonado, a gente não faz um bom cálculo econômico muitas vezes. Então, é nesse momento também que a gente ajuda. Não vai queimar seus recursos, custou tanto para você conseguir. Vamos fazer as escolhas certas. Então, ajudar o empreendedor é importante. Nesse sentido, para que... o Sebrae disse que a mortalidade nos primeiros 2 anos é muito alta. E tem uma mortalidade razoável depois dos primeiros 5 anos. Então, se conseguirmos reduzir essa mortalidade e fazer com que essas empresas possam prosperar, isso é bom para a economia, isso é bom para as pessoas, isso é bom para a nossa sociedade. Então, é uma contribuiçãozinha pequena que a gente está fazendo e que eu acho, sim, que todo economista, se tiver essa habilidade de lidar com as pessoas, pode, sim, fazer. Disseminar esse conhecimento para as pessoas. Porque o ideal seria que a economia estivesse lá no ensino fundamental, pelo menos o básico das finanças pessoais. Mas, enquanto não chegamos lá, é interessante que a gente possa contribuir. E a terceira questão que você me falou, eu não me lembro agora qual foi a tua última pergunta. Na sua visão de economista, né, qual a importância e o papel do empreendedor para o desenvolvimento econômico do nosso país? Acho que é uma pergunta super básica. Schumpeter já deu a resposta. O empreendedor é fundamental para a economia. A destruição criadora do empreendedor é que faz o ciclo econômico atuar. Ele é fundamental. Ele gera emprego, ele gera renda, ele pode gera o aumento da produtividade, traz a inovação em vários campos, não só a inovação tecnológica, mas a inovação do pensar diferente, do fazer diferente. Então, a roda econômica precisa do empreendedor. E as grandes economias são aquelas economias que incentivam o empreendedor e protegem o empreendedor. Porque com o empreendedor vem o emprego, com o empreendedor vem a renda, com o empreendedor vem a melhoria da nossa sociedade. E é por isso que é importante trabalhar para ajudar o empreendedor. Muito bem frisado, professor. A gente está quase chegando ao fim aqui da nossa conversa, né? Mas antes de eu ir para a última pergunta, que é justamente uma resposta sua, que eu quero que você traga como dica para não só para os economistas que já estão atuando, mas para os jovens estudantes, para os jovens economistas. Mas antes dessa última pergunta, professor, você é o nosso delegado municipal em Taubaté, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de representar os economistas aí nessa região tão importante para o estado de São Paulo. Então, toda a representação ela é feita com o sentido de mostrar para a sociedade, estamos aqui.
se precisarem da gente, nós estamos aqui, venham falar conosco, estamos à disposição para ajudar. O Corecon tem feito isso com maestria, desde que foi instituída a ideia dos delegados regionais, porque você amplifica a atuação do Conselho nas diversas regiões do Estado e você ramificou isso com os delegados municipais. A importância é que você se faz presente. Nós, por exemplo, estamos atuando no Comitê Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, aqui em Taubaté. Acabamos de ter aprovada agora a lei do Sandbox, foi regulamentada pelo prefeito municipal de Taubaté, justamente para tornar factível possível as empresas, os empreendedores, fazerem os seus testes de mercado, fazerem os seus testes de viabilidade dentro de uma condição controlada num espaço público, dentro do âmbito das cidades inteligentes. Então, isso traz inovação para a cidade, traz desenvolvimento para a cidade, e a contribuição dos delegados olha, você está olhando esse viés econômico, você está percebendo esse contexto, é importante que o delegado municipal possa apresentar a contribuição, a visão do conselho, assessorativa, sugestiva, né? E de aproximação. Eu tive recentemente com o presidente da Câmara Municipal, levando a nossa campanha da transparência do orçamento, que é muito importante também. E fomos muito bem recebidos pelo presidente da Câmara de Taubaté, o vereador Alberto Barreto, e vamos depois, nossa ideia é conversar com todos os vereadores, os que foram reeleitos, que foi uma grande maioria, e os novos que estão chegando também. E, logicamente, nos colocarmos à disposição da cidade de Taubaté. Nós não estamos à disposição de A ou de B, estamos à disposição de todos. Então, a participação do economista, o economista é um profissional diferenciado. O economista tem uma visão ampla, tem uma visão plural, tem uma visão estratégica e também consegue ver o lado tático, até mesmo o lado operacional das coisas. Então, é um economista que pode, sim, olha, nós estamos percebendo aqui que tem oportunidades na cidade que não estão sendo exploradas. Que tal a gente fomentar esse contexto? Então, é isso que o delegado tem que estar, ele tem que atuar, assim, como um conselheiro da cidade, um conselheiro das forças produtivas da cidade. Estamos muito bem representados. Isso, o papel da representação está atuando nesse sentido. Fomentar as pessoas, auxiliar essas pessoas. E esse papel, professor, você faz muito bem aí na região de Taubaté. Aproveitando que você tocou aí nessa campanha, para quem não conhece ainda a campanha de Orçamento Público e Transparência Popular, é uma campanha encabeçada aqui pelo Corecon, na liderança do nosso vice-presidente Odilon Guedes. Se você não conhece, acesse o nosso site, procura pela campanha que você vai ficar sabendo sobre todo esse trabalho aí que é feito em todo o estado de São Paulo, que também já adentrou outros estados. Recentemente, o nosso vice-presidente estava lá em João Pessoa, na Paraíba, né? Juntamente com outros Corecons, também agora em Santa Catarina, falando sobre essa campanha, que está sendo agregada também aí para os outros conselhos regionais. Acho que é muito especial, é muito bacana falar sobre transparência pública, orçamento, né? Então é um assunto bem interessante, até para você aí que quer conhecer um pouco mais e que, se quiser nos ajudar, entre em contato aqui com a gente, entre em contato com a comunicação, que a gente explica melhor sobre esse processo. Agora, para a gente finalizar, professor, aquilo que eu te falei antes, né? Vou trazer uma resposta sua de uma entrevista que você já cedeu também para a Universidade de Taubaté, para o portal. Só que aí eu quero que o senhor responda como dica para os economistas, que a resposta ela adentra todos os campos, para quem já tem experiência e para os jovens que estão iniciando agora ou estão se formando, que é o seguinte: o professor, na recente entrevista que ele deu aí para o portal da Universidade de Taubaté, ele falou o seguinte: para vencer no mercado de trabalho é preciso ter atitude, ética e dignidade. Como dica, professor, como você explica essa junção e qual é o principal fator para isso? Na verdade, os três são importantes, né? Para um bom profissional, ele precisa ser confiável. Ele precisa
honrar a confiança que é depositada. As pessoas muitas vezes esquecem. Confiança é algo difícil de se obter, mas é algo muito fácil de perder. Confiança, se alguém te dá confiança, é um grande prêmio que você obtém. Então, você tem que honrar essa confiança. Para você honrar essa confiança, você tem que agir com dignidade. Agir com dignidade é respeitar aquela confiança, é fazer o seu melhor, é fazer o seu trabalho com amor, é fazer o seu trabalho com dedicação, é fazer o seu trabalho bem feito. E aí também está a ética. A ética sempre preza não só o respeito às pessoas, mas os respeitos às regras, ao convívio da sociedade, ao combinado. Hoje em dia, nós estamos numa seara de tão imediatismo que dos relacionamentos líquidos, como um autor já comentou, que as pessoas perderam um pouco essa referência. Mas o que é sólido no relacionamento são os resultados que ele traz. Então, enquanto profissional, a ética é fundamental. Se você sabe que aquela pessoa é ética, você sabe que ela pode galgar futuros passos, ela pode crescer. Se ela foi fiel no pouco, ela vai ser fiel no muito. Então, obviamente, a ética é uma forma fundamental de você garantir o seu nome, de você garantir a sua profissão, a sua imagem profissional. Como eu digo com meus alunos, é a sua reputação profissional. Então, é muito importante trabalhar a confiança, trabalhar a ética profissional, fazer as coisas com dedicação. Tem dia que você vai estar muito bem, tem dia que você não vai estar muito bem, mas o importante é o que é que me foi confiado. O que me foi confiado tem que ser feito. O que me foi pedido tem que ser cumprido. O que foi combinado tem que ser realizado. A minha palavra, eu vou cumprir. E aí, obviamente, as pessoas vão percebendo. Esse profissional é diferenciado. Esse profissional é estratégico. Esse profissional é importante. Eu posso contar com ele, então eu não posso perdê-lo na minha lista de colaboradores, eu não posso perdê-lo na minha lista de associados. Então, isso é importante. Nunca trocar o certo pelo duvidoso. Né? Eu brinco com os alunos assim, olha, aquela frase que você vê no saquinho de pão, servimos bem para servir sempre, não está lá à toa. Uhum. Aquele padeiro entendeu. Se ele serve bem, o cliente vai voltar sempre, porque vai ter uma relação de confiança entre o consumidor e o negócio dele. Isso vale para todo profissional. Né? Mas eu, por exemplo, então você tem que agir com transparência. Isso eu sempre digo, a empresa tem que ser transparente com o funcionário, com o colaborador, e o colaborador tem que se agir com transparência. Isso cria uma relação mais saudável. Então, criar relações saudáveis é importante para que você seja um profissional bem-sucedido. Isso vale para todo mundo, em todas as áreas, em todas as profissões, tanto para o aluno, para o recém-formado, quanto para o profissional experiente, que sabe que se ele não fizer dessa forma, ele não permanece no mercado, porque a concorrência é enorme. Profissionais, vamos ter muitos. Profissionais que a gente confia plenamente, que a gente quer do nosso lado, sempre serão poucos. Como você vai ter uma estabilidade, uma tranquilidade? Você conseguir ser esse profissional que as pessoas querem sempre do seu lado. Muito bem, bem frisado e muito bom. Professor, muito bom esse nosso bate-papo, eu agradeço demais aí por você ceder um pouquinho do seu tempo para trocar suas experiências com todos os economistas, estudantes de ciências econômicas que estão nos acompanhando e demais profissionais, né? Foi muito bacana esse nosso bate-papo, eu agradeço demais pela sua participação. Muito obrigado, Renato, pela oportunidade, né? A oportunidade de nós estarmos aqui conversando. Eu contribuo um pouquinho com os colegas, com os futuros colegas. E eu não posso deixar de elogiar essa iniciativa, porque a nossa categoria, onde ela se conhece
ela conhece as suas virtudes, as suas qualidades, e isso é ótimo. Lá no mundo do empreendedorismo, a gente fala assim, quando as pessoas se conhecem, surgem novos negócios. Então, quando os economistas se conhecem, surgem novas ideias, surgem novas teorias, surgem novas oportunidades. Então, é importante, eu parabenizo muito o Polycom por esse trabalho que está realizando do economista conhecer o colega economista, porque somos muitos, vivemos esparramados por São Paulo inteiro, então nem sempre nós conseguimos. E mesmo no SINCE, no Encontro Paulista, não dá tempo de a gente conversar muito com os colegas. Então, essa série de entrevistas facilita esse processo de nós conhecermos os nossos colegas. E eu tenho certeza que quem nos acompanhou vai nessa sua frase final. Surgirão novas ideias e novas teorias a partir do momento desse nosso bate-papo. Bem, por aqui encerramos mais um ótimo bate-papo, uma ótima inspiração para você que nos acompanhou até agora. Obrigado. A nossa conversa de hoje, Conversando com Economistas, foi com o professor Drauzio Antônio Rezende Júnior, que é graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional e o nosso delegado municipal em Taubaté. Espero que você tenha gostado da entrevista, de mais esse bate-papo, e a gente se encontra numa próxima edição. Obrigado e até lá. Tchau, tchau.